Quando ele tinha 12 anos de idade, seu pai disse para ele: Bruce, se você ler a Bíblia em um ano, eu vou lhe dar um relógio. O que você acha? Será que ele ganhou aquele relógio? Ele não somente ganhou um relógio, mas ele ganhou um bom hábito, que desde já ele leu a Bíblia todos os anos. Ele continua todos os anos lendo a Bíblia inteira. Então imagine quantas vezes ele já leu a Bíblia. A Bíblia diz em Neemias 8:18, dia após dia, Esdras leu no livro da lei de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Bruce tinha prazer todo dia de ler a palavra de Deus. Não somente ficava lendo e estudando, mas cada dia na família Nichols tinha tarefas, responsabilidades todo dia. E a responsabilidade do Bruce era, não tinha água dentro de casa, não tinha água encanada. Então, a responsabilidade do Bruce foi puxar água da cacimba. Puxar bastante água para a mãe ter bastante água para lavar as louças, fazer a comida, a família beber água, tomar banho, lavar banheiro. É muita água. Como é que você acha que o Bruce fez o seu trabalho? Será que ele reclamou? Por que eu? Por que meu irmão não me ajuda? Não, ele não fez assim não. Ele fez cantando. Ele puxava toda aquela água e carregava para casa cantando hinos. Efésios 5:18 e 19 diz: Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos espirituais. Como é que você faz as suas tarefas? Você faz com alegria? Então, você se lembra que todo dia de manhã os Nichols estudavam a Bíblia? O que é que eles faziam toda noite? Toda noite eles montavam no Jeep, toda a família montava no Jeep e eles iam para ou uma fazenda, ou uma cidade, ou pregar de casa em casa a palavra de Deus. E quando eles chegavam no lugar, assim, deserto, sem energia, o Bruce havia decorado tocar na sanfona 100 hinos do cantor cristão. E ele tocava, assim que chegavam no lugar, ele começava a tocar. E as pessoas não tinham televisão naquele tempo, então aquele som da sanfona ecoava longe e as pessoas ouvindo com curiosidade começavam a andar para esse lugar. E quando chegavam, o pai do Bruce abria a Bíblia e pregava a palavra de Deus. No tempo dos meus sogros aqui no Brasil, eles recebiam pedradas, eles recebiam tomates podres, jogavam neles e jogavam bombinhas nas casas deles. Mas os meus sogros continuavam amando essas pessoas e pregando o evangelho para eles. E hoje eu recebo boas notícias do que meus sogros fizeram. Por exemplo, uma mulher chegou para mim e disse: porque seus sogros foram para minha cidade pregar o evangelho, hoje eu sou uma crente no Senhor Jesus Cristo. Outro homem me falou: porque seus sogros foram para minha fazenda, toda a minha família é crente no Senhor Jesus Cristo hoje. Louvo a Deus pelos meus sogros e a sua fidelidade ao Senhor a pregar o evangelho da graça de Jesus Cristo. Mas a minha sogra diz que o pior de todas foi
os próprios vizinhos não queriam nem falar ou ouvir eles falar. E esse silêncio foi muito sofrimento para eles. Um dia, o meu cunhado, Jonatas, o irmão mais novo do Bruce, ganhou um presente para seu aniversário. E a minha sogra disse, vai lá na praça e brincar com esse brinquedo na frente de todos os meninos. E ele dividiu seu brinquedo com os outros meninos e assim quebrou o gelo. E ela podia então ganhar essa oportunidade, essa porta aberta a falar com seus vizinhos. E assim ela também se humilhou a servi-los quando estavam doentes, não tinha hospital perto. Então ela mesmo se humilhou fazendo serviços bem sujas, mas servindo pessoas com cortes. Meu sogro ajudou uma mulher a parir e ter filho. Muitas mulheres chegavam na casa do meu sogro, Kendall Nichols, e pediu, me leva para o hospital em Sobral. E ele levava. Mas um dia o neném nasceu antes de chegar e meu sogro pegou o neném. Então, eles serviram em toda e qualquer maneira de mostrar seu grande amor de Deus para essas pessoas. E assim, pessoas ouviram o Evangelho. Então, eles não cansaram. Toda noite saíram da sua casa para pregar o Evangelho. Louvo a Deus pelo meu marido que se dedicou a aprender a tocar a sanfona. E ele usa esse talento para louvar ao Senhor com instrumentos de cordas, com flautas. Tudo é para a glória de Deus. Muitas vezes, por causa de poucos missionários, os homens, os missionários, eles saíram de casa e andavam juntos de cidade em cidade, onde não tinha missionário, e eles pregavam o Evangelho em praça pública. Assim, ficava em casa só a mãe e os filhos. Nesse caso, quem ia pregar na igreja enquanto o pai estava fora? Eles botavam o Bruce para pregar. Como é que eles podiam botar um jovem de 14 anos para pregar? Porque ele era um bom exemplo. Em 1 Timóteo 4,12 diz, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Todo dia ele estava lendo a palavra de Deus e decorando ela para não cair em pecado. Muitas vezes a gente olha nas nossas igrejas e a gente pergunta, cadê os jovens? Mas infelizmente quando era criança, fez uma profissão de fé em Cristo, mas não andou com Cristo durante a sua mocidade. Mas graças a Deus, o Bruce, ele andou com Jesus, mesmo na sua mocidade. E ele não somente estava lendo a palavra de Deus, mas ele também estava decorando ela. E a Bíblia diz, foge das paixões da mocidade. E como é que um jovem pode fugir das paixões da mocidade? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E é isso que o Bruce fazia. Ele não somente lia, mas decorava a palavra de Deus para sempre ter ela na mente e ajudar ele a fugir das tentações. Tinha uma coisa que o Bruce gostava também. Pode você imaginar o que era? Era beisebol americano. Mesmo lá no Brasil, no rádio, ele podia ouvir
as reportagens dos pontos que cada jogador ganhou e ele recordava aqui. Ele escrevia aqui no seu livro todos os pontos dos membros do time predileto dele. Mas nem todo tempo o Jeep chegava em casa em tempo para ele ouvir seu programa predileto. E ele ficava irado. Um dia o pai dele falou com ele: Bruce, isso é pecado na sua vida. Você está mostrando pela sua ira que você ama beisebol mais do que o Senhor Jesus Cristo. Sabe uma coisa? O Bruce ouviu a voz do pai dele e ele se arrependeu do seu pecado. E ele deixou por completo o beisebol. Parou. Tá vendo? Ele nem completou o resto do quadro. Ele parou por completo de sonhar um dia ser um grande jogador de beisebol e começou a se dedicar à palavra de Deus.